Olá pessoal, na aula de hoje eu irei falar sobre os sistemas de classificação de seres vivos. Ao longo da história da humanidade, vários sistemas de classificação foram feitos. Essas mudanças geralmente são baseadas em novas informações, novos conhecimentos científicos sobre os diversos grupos de seres vivos. Então, sempre que tinham novas informações, era necessário fazer novos sistemas de classificação que agrupassem esses seres vivos de acordo com as suas características atuais. Os primeiros sistemas de classificação foram feitos pelos homens das cavernas. Eles diferenciavam, por exemplo, aqueles alimentos que podiam ser comidos ou não, aqueles alimentos que são tóxicos ou não. Então, eram sistemas de classificação que eram úteis para a época, já que eram importantes para mantê-los vivos, né? Eram conhecimentos que se passavam de geração em geração e ensinavam para os mais novos quais os alimentos que deveriam ser consumidos ou não. Agora, por que devemos classificar os seres vivos em grupos? Por que é tão importante que isso aconteça? Na Terra existem diferentes idiomas. Então, se você sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, você precisa falar inglês para interagir com as pessoas. Se você for para qualquer outro país, tem que falar o idioma daquele país. Então, se você classificar os seres vivos baseado em nomes populares, em cada país o ser vivo vai ter um nome diferente. E isso vai dificultar a transferência de informações de um cientista para o outro. Porque como você não trata com nomes diferentes um mesmo indivíduo, vai ser bem difícil você passar as informações que você coletou sobre esses indivíduos no seu país para outros cientistas de países diferentes. Então, essa padronização de um nome científico dado em um único idioma é importante justamente para isso, para que aquelas informações que são coletadas em diferentes regiões do mundo sobre aqueles seres vivos sejam compartilhadas e assim aumente cada vez mais o conhecimento sobre cada indivíduo, e isso permite, por exemplo, que seja facilitado o processo de tomada de decisões para preservar organismos que estão correndo risco de extinção. Esse é um exemplo que mostra como ficaria confuso o emprego de nomes populares para estudar os seres vivos. Aqui estão diversas palavras que representam o mesmo indivíduo, que é o cachorro. Então, a palavra cachorro em vários idiomas diferentes vai mudar, obviamente, né? Imagine como seria complicado para você pegar as informações sobre diferentes indivíduos que ocorrem na Terra, diferentes espécies, e passar para outros cientistas se esses nomes não fossem padronizados. O cachorro, por exemplo, em português é chamado de cachorro-cão, em italiano cane, em alemão hund, em francês chien, em hebraico kelev, em inglês dog, em espanhol perro. Então, padronizar é ideal para que todos conheçam o mesmo indivíduo por um mesmo nome e que facilite o entendimento sobre aqueles indivíduos, sobre aquelas espécies. Hoje, os critérios de classificação se baseiam em alguns aspectos. Um deles é as características físicas do organismo. Outro é as semelhanças e diferenças em relação ao DNA de cada espécie. Então, esse sistema que se baseia em relação às semelhanças e diferenças físicas é importante ainda hoje para classificar os seres vivos. Por exemplo, aqui eu tenho 4 imagens. Eu posso agrupar esses 4 seres vivos em 2 grupos diferentes de acordo com as características deles. Os peixes, por exemplo, aqui que estão do lado direito, tem como característica a presença de brânquias, que são estruturas utilizadas para permitir que o animal viva dentro da água, a presença de nadadeiras, que são utilizadas para o animal se deslocar dentro da água, e outras características em comum. Os outros 2 seres aqui da imagem à esquerda são pertencentes ao grupo dos mamíferos. Eles têm pelo, eles têm glândula mamária, as fêmeas produzem leite. Ambos vão possuir uma modificação nos dentes molares e pré-molares que vão permitir que eles mastiguem com mais eficiência aquele alimento que ele come. Tem um dente específico para matar os animais que eles consomem. Então, baseadas nessas diferenças e semelhanças entre os seres vivos, eles são agrupados em grupos diferentes. Um dos sistemas de classificação mais aceitos pelo mundo científico é um sistema proposto pelo sueco Carl von Linné. No Brasil ele é chamado de Linneu. Então Linneu propôs algumas regras para classificar os seres vivos que são empregadas ainda hoje. O sistema de Linneu utiliza uma nomenclatura binomial, o que significa que cada espécie vai receber 2 nomes.
E esses nomes são como se fossem a identidade da espécie. Cada espécie tem o seu nome e, obviamente, que esse nome não pode ser repetido, né? Esse nome duplo é específico para aquela espécie. Um exemplo aqui que eu trago é o nome científico dos cachorros. Então, o nome científico dos cachorros é Canis familiaris. Para escrever o nome científico, nós damos dois nomes, né? São nomes compostos. O primeiro nome se refere ao gênero que aquela espécie pertence e o segundo nome ao nome específico. O primeiro nome sempre precisa ser escrito com a primeira letra maiúscula e se você for escrever em algum documento, esses nomes têm que ficar em itálico. Ou, se você for escrever à mão, você pode grifar o nome, passar um traço na parte de baixo do nome para indicar que é um nome científico. Tá? Então, é um nome duplo. O primeiro nome se escreve com a primeira letra maiúscula, o segundo nome com todas as letras minúsculas. Os dois nomes têm que ser colocados em itálico ou serem grifados. Bom, a taxonomia é responsável por descrever os seres vivos, classificá-los, obviamente, né, em espécies e agrupá-los em categorias taxonômicas. Essas categorias, obviamente, vão utilizar as semelhanças e diferenças entre os indivíduos. Então, vão ter várias categorias taxonômicas. A primeira categoria é a categoria espécie, que vai agrupar todos os indivíduos que são aparentados e conseguem reproduzir e gerar descendentes férteis. Aquelas espécies que são mais aparentadas, que têm mais características em comum, podem ser agrupadas em um novo grupo chamado gênero. Então, no gênero vão ter várias espécies diferentes que têm características em comum. Esses gêneros mais aparentados vão se unir, vão ser agrupados em uma nova categoria, uma categoria maior, chamada família. As famílias mais aparentadas são unidas e formam as ordens mais aparentadas são agrupadas e formam as classes mais aparentadas se unem e formam um filo, e os filos mais aparentados formam os reinos. Então, nessa categoria taxonômica, quanto mais próximo de reino for, menos características em comum aqueles indivíduos têm, mas ainda tem características em comum que permitem que eles se juntem. Na categoria de espécie é onde existem as maiores semelhanças, já que todas as espécies vão compartilhar aquelas características em comum. Então, todos os indivíduos que são daquela espécie têm as mesmas características básicas que definem eles como da mesma espécie. Quando vão para os gêneros, já tem características diferentes entre as espécies que pertencem aos gêneros, mas ainda tem muitas características em comum. Aí você vai subindo nas categorias taxonômicas, a quantidade de semelhanças vai diminuindo, mas ainda se mantém algumas semelhanças entre os organismos. Bom, a categoria espécie vai agrupar todos os organismos que são semelhantes entre si, que são capazes de cruzar entre si e que são capazes de gerar descendentes férteis. Então, é necessário que se gerem descendentes férteis para considerar aqueles dois indivíduos como pertencentes à mesma espécie. Se eles não gerarem descendentes férteis, eles não são considerados como pertencentes a uma mesma espécie. Um exemplo é a jaguatirica, que o nome científico é Leopardus pardalis. Então, todos os indivíduos que pertencem a essa espécie conseguem reproduzir entre si e conseguem gerar descendentes férteis. E como eu tinha mostrado anteriormente, aqui está o nome científico da jaguatirica, né? É um nome duplo. O primeiro nome se refere ao gênero, que é o gênero Leopardus. A primeira letra sempre é maiúscula e o segundo nome se refere à espécie e sempre é escrita com letra minúscula. E aqui, a palavra toda está em itálico. Se eu não quisesse colocar em itálico, eu poderia colocar esse risco embaixo para mostrar que se trata de um nome científico. Os animais híbridos são aqueles animais produzidos quando duas espécies diferentes cruzam. Obviamente que o descendente não é fértil. Um exemplo clássico é o cruzamento do burro com a égua. Desse cruzamento vai surgir um indivíduo que é conhecido como mula. Esse indivíduo é estéril, ele não é capaz de reproduzir e, portanto, nós não podemos agrupar o burro e a égua numa mesma espécie, já que eles não conseguem gerar descendentes férteis. Eles até conseguem gerar descendentes, mas o descendente que é formado não é capaz de reproduzir. Ele não é capaz de gerar novos descendentes. Um outro exemplo de híbrido é o que ocorre do cruzamento da tigresa
da fêmea dos tigres com o leão. Então, nesse cruzamento vai se formar um animal que deram o nome a ele de ligre, tá? Esse animal, obviamente, não consegue reproduzir, ele é estéril, e isso mostra que leões e tigres pertencem a espécies diferentes. Eles vão ter características em comum, obviamente, mas eles não têm tantas características semelhantes que permitiriam que eles gerassem descendentes férteis. Bom, agora a gente vai ver todas as categorias taxonômicas. Por exemplo, na categoria gênero, como eu tinha falado anteriormente, vão ficar agrupadas aquelas espécies que têm mais características em comum. Um exemplo que eu trago para vocês é essas duas espécies de gavião aqui, que é o caracará do norte, conhecido cientificamente como caracará sherry, e o carcará, que é chamado de caracará plancus. Olhem as imagens e vejam quantas semelhanças eles têm em comum. Eles são muito parecidos, só que eles têm diferenças em relação à coloração das penas, em relação ao tamanho, e também, obviamente, tem diferenças no DNA, né? Mas eles têm tantas características em comum que eles podem ser agrupados em um grupo maior, que é o gênero. Na categoria família, vão estar agrupados vários gêneros diferentes. Esses gêneros têm que ter algumas características em comum. Obviamente que a categoria família vai ter indivíduos que vão ter menos características comuns quanto teria no gênero, né? Mas mesmo assim eles ainda têm características em comum. Como esses dois exemplos que nós trazemos aqui, ó, que são dois felinos que pertencem a dois gêneros diferentes. A pantera tigris, que é o tigre aqui da imagem A, e o puma concolor, que é o puma que está aqui na imagem B. Um pertence ao gênero pantera e o outro pertence ao gênero puma. Eles são de espécies diferentes, são de gêneros diferentes, mas eles conseguem ser agrupados na mesma família porque eles têm algumas características em comum, como, por exemplo, a presença de pelos no corpo, o fato da fêmea produzir leite quando ela está com o filhote, a presença de glândulas mamárias, a presença de dentes modificados para mastigar o alimento, a presença de dentes que são utilizados para matar a presa. Bom, na categoria ordem, as semelhanças entre os indivíduos são bem menores do que ocorre nas categorias família, gênero e espécie. Então, as ordens são formadas pelo agrupamento de algumas famílias que têm algumas características em comum. Por exemplo, a ordem dos carnívoros, a ordem carnívora, vai agrupar os seres vivos que vão possuir uma característica em comum, que é essa daqui, ó, a presença de um grupo de dentes chamados aparelho carniceiro, que são dentes utilizados para triturar alimentos duros, como por exemplo ossos de animais. Esse aparelho carniceiro vai estar presente em predadores, mamíferos, e ele representa a fusão do último premolar com o primeiro molar. Então essa fusão forma um dente que é muito resistente e consegue quebrar aqueles ossos que são duros, já que o animal quebra o osso para consumir aqueles nutrientes que estão dentro do osso. Na classe vão ter indivíduos que têm menos características em comum, mas que ainda reúnem algumas características em comum, como por exemplo a classe mamália, que é a classe dos mamíferos. Então todos os indivíduos que possuem pelos, que possuem glândulas mamárias, estão nesse grupo. Percebam que no grupo dos mamíferos, na classe mamária, a gente já vai juntar organismos que são herbívoros com organismos que são carnívoros. Na ordem dos carnívoros só estão aqueles organismos que se alimentam de carne, que têm adaptação para matar a presa. Já no grupo dos mamíferos, na classe mamália, as semelhanças diminuem, mas mesmo assim eles ainda vão ter características em comum. Então na classe mamália, por exemplo, vão estar roedores, morcegos, chimpanzés, humanos. O filo é uma categoria taxonômica que vai ter organismos que têm poucas semelhanças entre si, mas que mesmo assim ainda reúnem algumas características compartilhadas. Um dos filos que é bem conhecido é o filo Chordata. Nesse filo estão todos os organismos que possuem uma estrutura chamada notocorda. Essa estrutura é utilizada como molde para produzir a coluna vertebral. Então essa notocorda existe durante o período embrionário, quando o embrião está se formando, quando o embrião está crescendo para virar um novo indivíduo, e essa notocorda vai servir de molde para a produção da coluna vertebral. Então só essa característica em comum já permite que todos esses organismos sejam agrupados no filo Chordata.
Na categoria reino vão ter vários filos que são aparentados, vários filos que vão ter características comuns entre si. Tá? Então a gente tem alguns reinos, e nesses reinos, por exemplo, nós temos o reino dos animais, o reino Animalia, que vai ter todos os animais existentes na Terra, desde as esponjas, que são os animais mais simples, até os mamíferos, que são um dos grupos mais desenvolvidos. Bom, aqui está mostrando a classificação taxonômica completa da jaguatirica, do Leopardus pardalis, só para vocês terem uma ideia como se faz. Então, o Leopardus pardalis pertence a essa espécie, ele está agrupado no gênero Leopardus, ele pertence à família Felidae, ele pertence à ordem carnívora, pertence à classe Mammalia, ao filo Chordata e ao reino animal. Todas as espécies que existem na Terra vão estar agrupadas em gêneros, em famílias, em ordens, em classes, em filos e no seu reino específico. Atualmente, os seres vivos podem fazer parte de 5 reinos diferentes. Nós temos o reino Monera, o reino Protista, o reino Fungi, o reino animal e o reino vegetal. No reino Monera estão organismos que são unicelulares e procariontes. Então, são aqueles organismos que são formados por uma única célula e que o DNA não está dentro de um núcleo na célula, ele está lá no citoplasma da célula. Nesse grupo estão as bactérias e as cianobactérias, que são conhecidas popularmente como algas azuis. O reino protista vai ter protozoários e algas. Eles vão ter características em comum, obviamente, mas eles já têm algumas diferenças. Por exemplo, os protozoários são unicelulares e eucarióticos e heterotróficos. Eles são formados por uma única célula. A célula é eucariótica, aquela célula que tem membrana, citoplasma e núcleo, e o núcleo fica separado do citoplasma por uma membrana nuclear. Mas eles são heterotróficos, eles não conseguem produzir o próprio alimento. Então eles vão se alimentar de outros seres vivos, como por exemplo os protozoários se alimentam de bactérias, se alimentam de outros protozoários. E as algas são seres vivos eucarióticos também, assim como os protozoários. São unicelulares ou pluricelulares. Então a gente já tem algas que são formadas por mais de uma célula. E uma outra característica que diferencia as algas dos protozoários é o fato delas serem fotossintetizantes. Então as algas conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese, que é uma característica que os protozoários não têm. Mas eles reúnem algumas características entre si e isso fez com que eles fossem agrupados no reino protista. No reino fungi vão estar os fungos, que são seres eucarióticos, que possuem aquela célula mais desenvolvida, com membrana, citoplasma e núcleo. Eles podem ser unicelulares ou pluricelulares e eles são heterótrofos. Eles não conseguem produzir o próprio alimento, então eles precisam consumir outros seres vivos para se manterem vivos. Os fungos são organismos que vivem em lugares úmidos e sombreados, então é muito comum você encontrar fungos, se você entrar numa floresta, crescendo em cima de troncos de árvores mortos, já que eles são decompositores. Toda vez que chove, geralmente a quantidade de fungos aumenta, já que o ambiente fica mais úmido e propicia um local ideal para eles crescerem e reproduzirem. Temos o reino das plantas, que é o reino Plantae. Esse reino vai agrupar as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, no grupo das briófitas, nós temos, por exemplo, os musgos. No grupo das pteridófitas, as samambaias. No grupo das gimnospermas, os pinheiros. E no grupo das angiospermas, um exemplo é a mangueira. Obviamente que vão ter vários outros representantes em cada grupo, Então, esses organismos vão ter em comum o fato de serem eucarióticos, de terem aquela célula eucariótica complexa, com membrana, citoplasma e núcleo, e o núcleo separado do citoplasma por uma membrana. Eles são pluricelulares, formados por centenas ou milhares de células, são autótrofos, ou seja, eles conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese. E nós temos o reino Animalia, que agrupa todos os animais existentes na Terra. Então, no reino Animalia, nós temos organismos que são eucarióticos, assim como as plantas, são pluricelulares, ou seja, são formados por mais de uma célula, e são heterótrofos. Então, nesse grupo, os organismos não conseguem produzir o próprio alimento através da fotossíntese, diferente do que ocorre com as plantas. No reino Animalia, os organismos precisam se alimentar de outros seres vivos para se manterem vivos. Então, nesse grupo vão estar todos os animais que existem na Terra, desde as esponjas, que são os animais mais simples,
até aves e mamíferos, que são os mais complexos. Bom, pessoal, a aula finaliza aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Até a próxima aula.